Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Nessa videoaula, iremos começar um conteúdo novo. Vamos falar da Europa. O título da unidade é Europa, Regionalizações e Natureza. Começaremos apresentando o continente europeu. Então, a Europa tem uma área territorial com pouco mais de 10,3 milhões de quilômetros quadrados. Ela é maior apenas que a Oceania. A população em 2017 era de aproximadamente 742 milhões de habitantes, distribuída de forma irregular pelo território, que é fragmentado em muitos países. Europa e Ásia não estão totalmente separados por oceanos e mares, formando um imenso bloco de terras, denominado Eurásia. No entanto, por causa das diferenças históricas e culturais, considera-se a existência dos dois continentes. Então, nono ano, curiosidades aí sobre a Europa. O território não é muito extenso, só perde para a Oceania e é constituído de muitos países, na verdade 50, que estão muito próximos uns dos outros. Temos aí o mapa Europa no mundo que faz essa divisão aí. Lembrando que Europa e Ásia são estudados separadamente. Divisão política. O território europeu é formado por 50 países. Alguns deles apresentam pequena área. Então a gente tem o Vaticano como o menor país do mundo. Além de Mônaco, Andorra, San Marino, Luxemburgo e Liechtenstein. Temos esse mapa aí, Europa Político, que vai mostrar a localização desses 50 países europeus. Divisões regionais. A divisão regional da Europa Ocidental e Oriental foi definida de acordo com diferenças ideológicas a partir da segunda metade do século XX. Então, nono ano, essa divisão começou lá na Guerra Fria, onde tínhamos de um lado Estados Unidos e do outro lado União Soviética. Já foi com conteúdo estudado por nós. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns países europeus, principalmente Reino Unido, França, Itália e Alemanha, perderam poder no espaço geográfico mundial. Os Estados Unidos e a extinta União Soviética tornaram-se grandes potências mundiais e, após 1945, iniciaram a Guerra Fria, período da intensa disputa diplomática, militar, econômica, ideológica e tecnológica por conquistas de áreas de influência e hegemonia. Qual que era aí nesse contexto essa divisão? A gente tinha Europa Ocidental, alinhada com os interesses estadunidenses, e a Europa Oriental na sua maior parte aliada com os interesses soviéticos. Com o fim da União Soviética, lá em 1991, que ela foi extinta e se transformou em 15 novos países, essa regionalização perdeu seu caráter ideológico, mas continua sendo utilizada pois ela expressa, diferenças históricas, econômicas, políticas e culturais entre os países europeus. Temos um mapa aí que divide a Europa em ocidental e oriental. Continuando, Europa Ocidental, berço das antigas civilizações como a romana e a grega. Nela surgiram os princípios da democracia e do capitalismo e tiveram início as grandes navegações e a Revolução Industrial. De maneira geral, os países da Europa Ocidental apresentam elevado desenvolvimento econômico. Em 2017, entre os 15 países com maior IDH do mundo, 10 estavam na Europa Ocidental. Alguns desses países, Noruega, Suíça, Suécia. Já a Europa Oriental passou pela experiência do socialismo e pela forte influência política, econômica e militar da ex-União Soviética. O que mais a gente pode falar sobre a Europa Oriental? Em geral, os países do leste europeu apresentam um desenvolvimento econômico e social inferior ao da Europa Ocidental. Continuando aí, outras regionalizações da Europa bastante usada consideram a distribuição e a localização dos países no continente, formando 4 regiões. Então, a gente tem aí Europa Oriental, Europa Setentrional, Europa Central e Europa Ocidental.
integração da Europa, a gente vai falar um pouco sobre a construção aí da União Europeia, que é um dos blocos, né? Na verdade, é o bloco mais consolidado que a gente tem. É um bloco que foi criado primeiro, né? Por isso ele serviu de exemplo para a criação dos demais blocos. Vamos lá. A União Europeia e a Comunidade dos Estados Independentes são as principais organizações da integração entre os países na Europa, porém apresentam objetivos muito diferenciados. Construções da União Europeia. Apesar das rivalidades ao longo da história, o objetivo de criar uma Europa unida existe desde o final da Segunda Guerra Mundial. Praticamente todos os países do continente foram arrasados pelo conflito. Enfraquecidos, criaram um conjunto de alianças e acordos que visavam a reconstrução e a recuperação econômica, militar e política. A União Europeia, constituída por 28 países, a União Europeia é o mais bem-sucedido bloco econômico do mundo em termos de integração, unindo nações com culturas econômicas diversas, diminuindo a competição e incentivando a cooperação entre os países membros. É um bloco tão bem consolidado, nono ano, que a maioria dos seus países adota uma moeda única que é o euro. O Tratado de Maastricht definiu a União Aduaneira e a União Econômica e Monetária dos países membros da União Europeia, adotando as seguintes medidas: regulamentação do comércio dos países membros com países não membros por meio da criação de taxas e impostos comuns para importação de produtos, livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais no interior do bloco, criação de uma zona de livre comércio com redução ou eliminação dos impostos e taxas sobre o comércio, realizada entre os países membros, criação de leis fiscais e trabalhistas comuns, introdução de uma moeda única. Então, essas são algumas das regulamentações do bloco da União Europeia. Mas também tem desafios a serem aí resolvidos por esse bloco. Apesar de ser o bloco mais antigo, o bloco mais consolidado, ele não deixa de ter problemas no ano. Então vamos lá. O país que se candidata a membro da União Europeia precisa cumprir normas, organizações, apresentar economia estável, com inflação baixa, permitir a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais, possuir instituições capazes de assegurar o respeito à democracia, aos direitos humanos e à igualdade entre homens e mulheres. Os países que constituem a União Europeia apresentam profundas diferenças históricas, econômicas e sociais. Alguns deles estão entre os mais ricos e industrializados do mundo, enquanto outros ainda buscam resolver problemas socioeconômicos e encontram-se em situações de inferioridade econômica. Então, um desses desafios é acabar com as disparidades econômicas aí entre os países do bloco. Reivindicação dos países menos populosos por maior representatividade, crescimento do terrorismo, da xenofobia, do desemprego e da pobreza também estão entre os problemas enfrentados pela União Europeia. Então precisa se resolver esses problemas. Um outro assunto muito falado atualmente aí nos jornais, né, quem acompanha, é o Brexit. O termo Brexit foi criado a partir da junção das palavras inglesas Brighton e Exit, que é saída, né? Para se referir à saída do Reino Unido da Europa, isso da União Europeia. Isso já ocorreu, viu, nono ano? Recentemente, a União Europeia perdeu aí o Reino Unido como um de seus países membros. Em junho de 2016, os eleitores britânicos participaram de um referendo para dar sua opinião sobre o Brexit, que venceu com 52% dos votos. Então, o que acontece? Os britânicos anti-União Europeia acreditam que a sua economia é prejudicada pela burocracia e normas impostas pela União. Com contribuições financeiras do Reino Unido para o bloco deve ser investida no próprio país e que o controle das fronteiras deve ser retomado, eliminando a circulação de imigrantes que, de acordo com os defensores do Brexit, representam uma ameaça às garantias trabalhistas e sociais dos britânicos,
caracterizando um discurso de intolerância. Então, devido a essa intolerância, repetindo, o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia. Por hoje é só, nos encontraremos numa próxima videoaula. Fiquem com Deus, um abraço.